Tudo bem, pessoal? Eu estou bem com a graça de Deus. Que possamos passar alguns minutos agradáveis juntos. Agradeço a companhia dos inscritos e dos não inscritos. Sejam bem-vindos ao canal e peço que, se puderem, inscrevam-se. Se gostarem do conteúdo, curtam-no e o compartilhem com seus amigos das redes sociais e com sua família extensa. Fazendo isso, este canal ficará conhecido e poderá alcançar os mais remotos lugares. O tema é Profetas e Profetadas. O assunto é sensível e será preciso que prestem atenção no que será dito, questionem e estudem suas Bíblias Sagradas a respeito, sempre com a orientação do Espírito Santo. Orei ao Senhor para desenvolver o roteiro deste vídeo e que me orientasse a respeito. Claro que também tem meu ponto de vista baseado nos meus estudos. Lembrando que o objetivo do canal é levar o Evangelho a todos quantos queiram ouvir, e a meta final é a edificação espiritual. E cada um tem sua opinião, a qual eu sempre respeitarei. Versículos-chave. Mateus, capítulo 7, versículo 15 e primeira parte do versículo 16. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Como surgiu a figura do profeta? No livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 18 e 19, nasceu a figura do profeta. Enquanto Moisés recebia do Senhor os 10 mandamentos, o povo temeu muito, porque viu e ouviu os trovões, os relâmpagos, os sons de buzina e o monte fumegando. E disseram a Moisés aterrorizados: Fale tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 27 e 28, consta o seguinte relato. O povo de Deus disse a Moisés: Volte para o monte e escute o que o Senhor Deus quer dizer, e depois venha e nos conte tudo aquilo que ele disser. Nós ouviremos com atenção e obedeceremos. Moisés respondeu: O Senhor ouviu o que vocês disseram quando estavam falando comigo, e me disse: Eu ouvi o que o povo falou, e tudo o que disseram está certo. O Senhor considerou sábias as palavras do povo de Israel, e assim a figura do profeta passou a existir. O profeta era alguém ungido, separado para tal fim, que falava o que o Senhor Deus ordenava. Em latim, significa porta-voz ou intérprete. Em grego, significa advogar. Lendo e meditando sobre Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 15 a 22, fiz as seguintes observações. Os profetas sempre vieram do meio do povo de Israel, e surgiriam falsos profetas. Como então poder-se-ia identificar o falso profeta? A resposta está no versículo 22. Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e a tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Qual era a função do profeta? Falar tudo o que o Senhor ordenasse. Normalmente, o profeta apontava o pecado do povo, a justiça de Deus e o seu juízo. Guarde bem isso. O profeta convencia o povo do pecado, da justiça e do juízo. O profeta era realmente o porta-voz do Senhor. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ainda não havia descido. Isso só ocorreria no Pentecostes, em cumprimento às palavras do profeta Joel e de Cristo,
que prometeu que enviaria o Consolador da parte do Pai. Antes disso, apenas algumas pessoas do povo de Israel, incluindo os profetas, recebiam uma porção do Espírito, à exceção do profeta Eliseu, que recebeu porção dobrada. Assim, antes de Atos 2, o Espírito Santo apoderava-se de algumas pessoas do povo de Israel, como Josué, Saul e Davi, dentre muitos outros. A figura do sumo sacerdote, que era o único que podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, deixou de existir, pois Cristo tornou-se o grande sumo sacerdote. Da mesma forma, a figura do profeta, que tinha porção do Espírito Santo, deixou de existir na medida em que, conforme Cristo afirmou, o Consolador que viria e veio e está entre nós, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Percebeu? O profeta executava a mesma função que hoje o Espírito Santo tem. Hoje, todos que aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador têm livre acesso ao Pai e aos dons espirituais que o Senhor Deus distribui conforme lhe aprouver. E o dom de profecia é um deles, que é para edificar e exortar a igreja, para edificar, exortar e consolar os irmãos. Sobre o dom de profecia está escrito: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Se alguém no século XXI afirma ser profeta, tome cuidado para não se vangloriar, porque, se trouxer palavra que se contradiz com a palavra do Senhor, na verdade é um falso profeta. Os cristãos não devem temê-lo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos, agora reforço: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Curiosidades. Eu citarei apenas 5 falsos profetas dos últimos 200 anos, a maioria no século XX. Joseph Smith foi fundador do mormonismo e do movimento dos santos dos últimos dias. William Branham se intitulava o profeta do século XX, que, segundo afirmava, trouxe a verdadeira mensagem de Deus. Jeffrey Lundgren, dissidente dos Mormons e autoproclamado profeta, tornou-se assassino e foi condenado à morte. Warren Jeffs se dizia profeta, porém foi líder de uma seita fundamentalista poligâmica e notório abusador de crianças da própria seita. Tony Alamo, autoproclamado profeta, revelou-se um pedófilo, pois abusou de dezenas de crianças dentro de sua seita. Foi condenado a 175 anos de prisão, porém morreu de câncer em 2007. Meus amigos, são tantos falsos profetas que citá-los aqui ficaria muito cansativo. Se tiverem curiosidade sobre esses citados, pesquisem, será bem esclarecedor. Segundo minha compreensão, conforme meus estudos da Palavra de Deus, cheguei às seguintes conclusões. O primeiro profeta foi Moisés e o último João Batista. Jesus Cristo não foi profeta, porque ele é o próprio Deus conosco, o Emanuel. Ter o dom de profecia não faz do homem profeta. O homem é apenas o vaso que o santo oleiro usa conforme lhe convém. Outro ponto que, ao meu ver, desmascara o falso profeta é o tal profeta cobrar para supostamente trazer uma palavra do Senhor. Cristo bem orientou: de graça recebestes, de graça dai.
Um cristão com dom de profecia falará à igreja e não a uma pessoa especificamente. Afinal, quem atende pessoas individualmente e revela supostamente o passado e o futuro é chamado de cartomante ou adivinho, coisa que o Senhor condena. Queridos amigos e irmãos, não se espantem de ver um irmão com dom de profecia que se perdeu em sua altivez e caiu da graça de Deus e afirma ser profeta, mas na verdade se tornou um mercenário da fé. Como pode ser isso? Os dons são dados sem arrependimento. Portanto, o tal falso profeta não ficará impune, pois prestará contas a Deus. Psiconselhos. Todas as profecias que o Senhor Deus quis revelar estão contidas na Bíblia, a genuína palavra de Deus. Se algum irmão expor alguma profecia, esta deve ser somente para exortar, consolar e edificar a Igreja de Cristo, e deve estar em consonância com o que está escrito na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. O que fugir disso? O irmão deve ter muita prudência e seguir o conselho do apóstolo João em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, e o conselho do apóstolo Paulo em sua primeira epístola aos Tessalonicenses e aos cristãos do mundo todo, capítulo 5, versículo 21. Há irmãos que prestam reverência à imagem de escultura e idólatras são. Há irmãos que prestam reverência a pastores, líderes e supostos profetas e os põem acima até de Cristo, e idólatras são. E há pastores, líderes e supostos profetas avarentos que visam apenas o dinheiro e a riqueza. A avareza também é idolatria. Alguns adoram o gesso e o bronze, e outros adoram a carne e o dinheiro. Cuidado com a idolatria, irmãos. No mais, deixo o meu abraço a todos e anseio em vê-los em breve no próximo vídeo. Aproveito e solicito que comentem e exponham suas opiniões. Eu as considero muito relevantes. Fiquem na paz do Senhor.